Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui ao livro de João, né, o Evangelho de João, que na realidade não é o Evangelho de João, né? O Evangelho é do Cristo. É que João é que está narrando isso, tá certo? Mas nós, de uma maneira influenciada pelo sistema religioso, dizemos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, só seria correto se nós disséssemos assim, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Marcos, aí está tudo certo. Como tem as Bíblias, o Evangelho segundo o Espiritismo, entendeu? Bom, vamos lá. João capítulo 3, verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, olha aí, líder religioso, nós vamos falar de um líder religioso. Chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas de parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos. Como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é um julgamento. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Olha aí, aqui João está dizendo que Jesus batizava as pessoas. Você sabia disso, que Jesus batizava as pessoas? Não? Vamos ver mais para frente se realmente Jesus batizava alguém. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa, acabou. A atitude de João ali de batizar nas águas, certo? Encerrado, isso ele mesmo está dizendo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como
quem é da terra, aquele que vem do céu, está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Terminamos aqui o capítulo 3 de João. E ainda não vimos o Cristo orientando, olha, vocês têm que construir templos, colocar uma placa lá na frente, colocar lá o nome, seja ela qual for, e começar a chamar pessoas para ficar lá dentro, enfiado lá dentro, debaixo de uma autoridade pastoral, serem dizimistas, ofertantes, serem obedientes a homens como vocês. Aliás, obedientes não, subjugados a homens como vocês. Fazerem parte de coral, dueto, escola dominical, escola sabatina e assim por diante, tudo aquilo que você já sabe. Não, não há. O que há aqui é orientações do Cristo sobre o reino de Deus, tá certo? Vamos lá, vamos para o capítulo 4. Vamos lá. Os fariseus ouviram... Opa, olha aqui de novo. Os líderes religiosos ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Vamos lá. Mais uma vez aqui uma narrativa do apóstolo João, dizendo que o Cristo estava batizando alguém. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Verso 2. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos... Ah, agora está claro. Veja que a figura de linguagem é muito perigosa se a gente pegar um verso isoladamente e aplicar, olha, Jesus batizava. Não, Jesus, o Cristo, não batizou ninguém. Mas João, aqui, no verso 1, e lá no capítulo 3, diz que a narrativa era que Jesus estava batizando e as pessoas estavam indo até ele. Duas observações aqui. Primeira, o Cristo nunca batizou ninguém. Tá certo? Mesmo porque ele faz uma pergunta para os líderes religiosos dizendo, olha, o batismo de João é dos homens, né? É da terra ou é do céu? Certo? O Cristo não ia se submeter jamais a esse ritual pagão e nem colocar pessoas a serem submetidas. Dúvidas? É só irem lá na série de vídeos que eu tenho sobre a Trindade, que vai ficar muito claro para você lá. Tá certo? Então, o Cristo em nenhum momento batizou alguém, primeira coisa. E segunda coisa, o batismo, a primeira coisa que vem na nossa mente quando vê ali batismo é jogar alguém na água, certo? Eu também tenho uma sériezinha, acho que de 2 ou 3 vídeos que fala sobre o batismo. E o título é Batismo, não caia nessa mentira, alguma coisa assim. Você vai ver o que significa a palavra batismo. Tá certo? Não é jogar alguém na água. Tá bom? Vamos lá. Verso 3. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era ali necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com o samaritano. Aqui nós vemos o amor do Cristo, né? A graça que nós temos que ser inserido nela, aqui em ação. Porque samaritanos não conversavam com judeu. E muito menos com mulher sozinha. A conotação de uma mulher sozinha era terrível. E a mulher pergunta, olha, eu estou aqui, sou mulher, samaritana, o senhor está me pedindo água? Verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe
teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deixa eu parar só um minutinho aqui. A mulher está dizendo o seguinte: olha, os nossos antepassados adoraram nesse monte porque tem um templo lá em Samaria. Mas agora todo mundo diz que tem que ser lá em Jerusalém, no templo. Quando fala Samaria e Jerusalém, é templo em Samaria, no monte, e é templo em Jerusalém. Tá certo? Correto? Então a mulher está falando assim para o Cristo: Senhor, olha, antigamente se adorava nesse templo, e agora vocês dizem que tem que adorar é no templo de Jerusalém. Olha que ótima oportunidade do Cristo dizer que o templo é válido para fazer adoração ao Criador. Vamos lá, vamos continuar lendo. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem no templo em Samaria, no monte, e nem no templo em Jerusalém. Então, se era para adorar em algum templo, seja em Samaria, seja em Jerusalém, seja em qualquer lugar, o Cristo falaria aqui: tem que ter um templo, você tem que ficar enfiado lá dentro, ser submisso a um homem como você com o título de pastor e adorar Deus ali dentro daquele templo. Mas Cristo diz assim: nem Samaria e nem Jerusalém, é em lugar nenhum de templo que se deve adorar o Criador. E aí a gente pergunta: como é que a gente vai adorar então o Criador? Vamos lá, verso 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, você está dizendo verdadeiros adoradores, é porque tem os adoradores falsos, ou falsos adoradores. Adorarão, então, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Meu amigo, então se você acha que quando o seu líder religioso está dizendo que você deve adorar Deus no templo, este é o Cristo que eles não querem lá. Percebe? Porque o Cristo dos evangelhos destrói a doutrina da igreja, do templo, de ficar lá dentro. Compreende o porquê que o Cristo foi crucificado e morto pela liderança religiosa da sua época? Porque o Cristo estragava o negócio dos líderes religiosos. Vamos lá. Deixa eu só falar mais alguma coisa aqui, tá? Deixa eu ler o verso 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus queridos, se aquele templo que foi erguido, os 3 templos, o de Salomão, de Zorobabel e o de Herodes, veja que os 3 têm nomes: templo de Salomão, templo de Zorobabel e templo de Herodes. Nenhum ali é templo de Deus, templo do Criador. Se fosse realmente do Criador, o Cristo jamais diria uma coisa dessa. Tá certo? Vamos lá. Verso 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou
Por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviarei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Meus queridos, terminamos o capítulo 4 de João, e quando se fala aqui de templo, né, o Cristo dá uma lição para todos nós, não só para aquela mulher, que deve-se adorar Deus aonde? No templo em Samaria ou no templo em Jerusalém? Em lugar nenhum chamado templo. É em espírito e em verdade que o Pai espera os verdadeiros adoradores. Quer você estar incluído na relação dos verdadeiros adoradores? Então faça uma escolha. Continue indo ao templo para adorar a Deus, ou adore em espírito e em verdade. Tá certo? Só um detalhe. Sobre a mulher, que ele disse que ele tinha um marido, agora tinha 5, e nenhum deles é marido dela e tal do mais. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que explica direitinho sobre esse assunto. E que ali fica claro que o Cristo está dizendo é sobre uma outra conotação, e não do marido carnal, tá certo? Então, meu amigo, dá um like, se inscreva, acione o sino e compartilhe o vídeo, que isso só é bom para o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.